Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o programa Câmara Total, semana começando, segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Muito obrigado você que acompanhou a audiência pública. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque eu tenho muitos assuntos. Até porque amanhã, 11 de agosto, é comemorado o Dia Municipal da Logosofia, projeto do vereador Luiz Cirilo, que é a manifestação do saber supremo, uma nova mensagem à humanidade que transcende a esfera comum destinada a nutrir o espírito das gerações presentes e futuras. E por isso, nosso repórter, o André Aranha, está ao lado do Guilherme Ferreira, diretor da Comissão de Divulgação de Logosofia, e vai trazer mais informações. Boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Olha, são 90 anos de história da logosofia em todo o mundo. Agora, para o pessoal de casa entender direitinho o que é exatamente a logosofia, o que significa, eu estou aqui com o Guilherme, que vai explicar para a gente todos os detalhes a respeito, então, da logosofia. Boa tarde para você, Guilherme. Boa tarde. Bom, a logosofia, para conceituar ela, é importante a gente começar falando o que não é. Então, logosofia não é uma corrente política, logosofia não é uma autoajuda, não é religião, não é uma filosofia. Logosofia é uma ciência e que ensina, através de um método, né, a gente alcançar o nosso autoconhecimento. Bom, a gente está numa praça aqui que leva o nome do criador da logosofia. Isso. Quem é ele? Explica pra gente. Então, o autor da logosofia é o Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, né? A gente está aqui nessa praça em Campinas que leva o nome dele. Ele foi um argentino, né? Escritor, humanista e pesquisador que criou a logosofia em 1930. Bom, e por que vocês estudam a logosofia? Bom, cada um tem uma resposta para essa pergunta, né? Eu estudo logosofia porque num determinado momento da minha vida eu comecei a observar que pessoas que estudavam logosofia com a mesma idade que eu levavam uma vida de forma diferente. Eu sempre quis ser um pouco mais feliz. E eu via que mesmo com muitas adversidades na vida, esses seres tinham essa felicidade dentro deles. Então, eu resolvi buscar essa ciência, né? E tenho aprendido cada vez mais que para eu ser feliz, eu preciso me conhecer. E a logosofia traz exatamente isso, o autoconhecimento, né? Me faz ser uma pessoa melhor, me faz ser um ser mais feliz, me faz ser um ser que eu queria ser no passado, né? E que eu estou alcançando ainda. Bom, e a logosofia, na verdade, ela estabelece o quê? Que tipo de conceito? Existe um conceito novo para isso? Existem vários conceitos que a logosofia traz. Um que eu gostaria de destacar aqui é o conceito de pensamentos. Então, a logosofia traz que pensamentos são entidades autônomas, são entidades vivas e que passam de uma mente para outra. Então, eu posso ter um pensamento e sem grandes esforços, né, passar para a sua mente, por exemplo, e isso influencia na nossa conduta. Vou dar um exemplo. Quando eu estou numa fila de banco e a pessoa de trás começa a reclamar que o caixa está demorando para atender, muitas vezes eu também tenho esse pensamento. E esse pensamento não era meu, era da pessoa de trás. E isso contamina a fila inteira muitas vezes, né? Então esse é um conceito interessante e novo que a logosofia traz. Então envolve muito essa questão do pensamento. Sim, sim. E pensamentos, deficiências, né? A nossa conduta, né? Ela é regida por esses pensamentos. Ô Guilherme, qualquer um pode estudar logosofia?
Sim, qualquer um pode estudar logosofia e as portas da Fundação Logosófica aqui em Campinas estão sempre abertas. Por conta dessa situação atual da pandemia, nós estamos atendendo todos que se interessam por via da internet, né? Então, entrando em contato conosco através do nosso site, do nosso telefone, todos podem saber um pouquinho mais sobre o que é essa logosofia. Bom, e amanhã aqui em Campinas, no mundo inteiro, mas aqui em Campinas também tem uma lei municipal. Eu vou chamar já o vereador Luiz Cirilo. Tem uma lei municipal que comemora o dia da logosofia. Isso mesmo. Amanhã é dia 11 de agosto, dia internacional e dia municipal da logosofia. Aqui em Campinas a gente tem a honra, né, de ser uma das cidades que comemoram esse dia também municipal, né? E um projeto de lei do vereador Luiz Cirilo. Exatamente, e é o vereador Luiz Cirilo que é o autor desta lei que a gente vai chamar agora aqui no Câmara Total para falar um pouquinho mais a respeito disso. A logosofia é uma ciência que estuda a própria evolução da vida, estuda o ser humano enquanto ser, tentando melhorá-lo, aperfeiçoá-lo para viver em sociedade. É fundamental nós tentarmos mostrar que é possível o ser humano evoluir. E ele evolui através da ciência. Razão pela qual eu peço para que neste mês de agosto, mais precisamente no dia 11 de agosto, no mês que comemora o dia da logosofia, nós possamos fazer uma reflexão enquanto ser, enquanto a vida que nós temos e aquilo que nós pretendemos ter. Pois é, muito obrigado então ao vereador Luiz Cirilo. A gente segue conversando aqui com o Guilherme. Vocês vão lançar um site novo, é isso? Exatamente, a gente vai lançar no dia 12 um site que é o logosofia.org.br e no dia 12, às 20 horas, só entrar no site, vai ter uma atividade especial para todo o público em decorrência desse lançamento. O site, na verdade, já está no ar, então vocês podem acessar logosofia.org.br e aí no dia 12 tem esse evento especial. Bom, como que estuda a logosofia, Guilherme? Bom, para estudar logosofia, primeiro você precisa querer, né? E quando eu comecei a estudar logosofia, o que mais me chamou a atenção é que não existe uma distinção de quem está procurando essa ciência, né? E basicamente eu estudo porque me faz bem, eu tenho realizado grandes avanços na minha vida, né? E eu tenho certeza que todos nós podemos realizar esses avanços. Onde é mais forte a logosofia no mundo? É na Argentina mesmo? Hoje o Brasil é o país que mais se estuda a logosofia. Os 3 países que têm mais sedes, mais estudantes de logosofia são Argentina, Uruguai e Brasil. Ah, então na verdade é mais aqui na América do Sul. Exatamente. Embora a Argentina já está na Europa, na América do Norte, na Ásia, está em todos os continentes. A logosofia, né? Você diz, né? Isso. Tá. Então tem no mundo inteiro? No mundo inteiro. Aonde você estiver, você vai encontrar uma sede da Fundação Logosófica, um estudante e um docente. Então, para o pessoal que está chegando agora, resume para a gente o que é, na verdade, a logosofia. Explica direitinho para a gente, se pudesse dar uma definição para o pessoal entender em casa. Uma definição que eu gosto muito de logosofia é que logosofia é a ciência do afeto. Por quê? Porque se eu não tiver o afeto, eu não consigo realizar em mim mesmo aquilo que eu gostaria de realizar, aquilo que a logosofia me ensina a realizar. Eu preciso desse elemento chave que faz com que tudo se torne possível. Beleza, então tá bom, Guilherme. Mais alguma coisa que você queira destacar? Vai ter alguma comemoração especial, não com aglomeração, evidentemente, amanhã no Dia Municipal da Logosofia, que será comemorado aqui em Campinas?
Sim, amanhã os eventos de comemoração vão ser no mundo inteiro, por conta desses 90 anos. E o que a gente está preparando de especial mesmo é essa atividade do dia 12 no site, a partir das 20 horas. Ok, então, muito obrigado pelas informações. A gente agradece a sua participação aqui no Câmara Total, conversando conosco nesta segunda-feira. E eu aproveito a oportunidade também para voltar o comando ao meu grande amigo Gabriel Castro, no estúdio da TV Câmara Campinas. Fala, Gabriel. Muito obrigado, André, e ao Guilherme pelas informações sobre logosofia aqui no Câmara Total. Bom, nós estamos no mês Agosto Dourado, que é dedicado ao aleitamento materno, um tema que vai ser bastante discutido agora aqui, no Saúde é Vida. Como é que você está, hein? Tem cuidado da saúde? Olha, a gente não pode relaxar, hein? Vem comigo nesse bate-papo gostoso. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser participar dessa roda de conversa, é só mandar um WhatsApp que aparece aí na sua tela. Hoje o assunto é bastante importante, sobre um alimento bastante rico, um dos mais ricos do mundo, que é o leite materno. Aqui comigo está a Olivia para a gente bater um bate-papo, né, Olivia? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Olivia, você é do Banco de Leite da Maternidade de Campinas, né? Eu falei que o leite materno é bastante rico. É por aí mesmo? Sim, ele é rico em todas as proteínas, tudo que o bebê precisa para se desenvolver saudável. Ele é tão rico que a gente agora em agosto, a gente comemora o Agosto Dourado, né, falando que ele é considerado como uma joia. Olha, de tão importante que ele é, né? Esse mês, o Agosto Dourado, gente, é um mês bastante importante para a gente incentivar a amamentação, é isso? É o mês que é comemorado mundialmente, né? O mundo todo para falar sobre a importância da amamentação, para promover ações em prol do aleitamento materno. Agora a gente fala dessa joia, né? Essa joia natural, ele também ajuda no desenvolvimento do bebê, né, Olivia? Sim, né? Tá aí os benefícios, né? Que são ajuda no desenvolvimento imunológico. O leite, ele é considerado como a primeira vacina que o bebê recebe. E aí ele aumenta esse vínculo, né? A mãe com o bebê, previne de doenças respiratórias futuras, obesidade. Ele é um alimento essencial, não precisa complementar até os 6 meses de vida, né? O bebê ele precisa somente do leite materno. É isso que eu ia te perguntar, né? Até quando que a mãe pode amamentar, né? Você falou até os 6 meses, mas se quiser prolongar aí, dando essa vacina, é importante. É importante, né? Até os 2 anos de vida, até os 6 meses, ele é ideal que ele seja exclusivo. Depois, junto com a ajuda de um pediatra que se inicia a introdução alimentar, ele continua e deve ir até os 2 anos de idade. Agora, você falou um pouquinho sobre a prevenção de doenças, gente. Ela falou que é uma joia e é uma vacina. E ele previne mesmo doenças, né? Quais delas, Olivia? Ele evita cólicas, doenças diarreicas que muitos bebês têm, né, no começo. Doenças respiratórias, então o bebê que ele é alimentado exclusivo, ele tem menos chance de ter as bronquiolites da vida, as pneumonias futuras. E o desenvolvimento acaba ficando mais saudável, né? Ele chega na fase adulta, na juventude também, mais forte. Inclusive estudos falam que melhora até o cognitivo, a inteligência. Bebês que são alimentados são muito mais inteligentes. Então, influencia a gente até no aprendizado, então, o leite, para a gente ver o quanto é importante esse alimento. Falou de joia? É isso mesmo. Agora, tem uma outra questão também que gera um vínculo afetivo com a mãe, esse amamentar. Sim, né? Ele promove o vínculo da mãe estar ali com ele, amamentando o tempo todo, tendo esse contato pele a pele, esse olhar, né? Essa troca de olhar, de cuidados.
ele promove muito esse vínculo. Agora, tem uma preparação para as mães de primeira viagem, né? É importante também que elas aprendam a amamentar, Olívia? É muito importante que ela tenha a ajuda de alguém ou de algum profissional que ajude ela a posicionar esse bebê corretamente no seio, né? Que dê dicas para ela aí, para estar ajudando, porque não é fácil. Amamentar não é uma coisa, não é a gente simplesmente colocar e o bebê sugar. É difícil. Alguns bebês, a gente costuma dizer que a mãe e o bebê é um aprendizado junto, é uma troca, né? Então, algumas mulheres precisam de ajuda, por isso hoje a gente tem o serviço do banco de leite que faz essa ajuda. Nós temos aí os profissionais de consultoria também que conseguem ajudar essas mães. Porque às vezes o bebê não faz a chamada pega, né, Olívia, que chama, não sei se eu estou falando corretamente, né? Às vezes o bebê não faz a pega correta. Ele precisa fazer a pega correta para ele extrair corretamente esse leite, né? Para que ele não fique somente pegando, né, de uma forma errada. E se ele pegar errado, ele vai fissurar aquele mamilo, ele vai machucar. A amamentação ela vai se tornar dolorosa. E aí essa mãe pode ser até traumatizante para ela e ela parar simplesmente de amamentar antes do tempo. Tem alguns casos que o peito fica machucado também, né? O que ela pode fazer? Passar o próprio leite, passar uma pomadinha, assim, até para cicatrizar, para que esse momento seja realmente prazeroso? A primeira coisa que a gente fala, né, que ela precisa é realmente corrigir a pega do bebê. Porque se machucar e eu tratar essa fissura, mas eu não corrigir essa pega, ele vai machucar novamente. Então, a primeira coisa, eu tenho que colocar o bebê no seio e garantir que ele esteja com a boquinha bem aberta. A gente chama de boquinha de peixe, que é quando o lábio fica bem viradinho para fora. E aí, se machucou, eu posso passar o próprio leite, que ele é cicatrizante. Eu preciso deixar a área bem sequinha, não posso deixar essa área úmida, senão eu posso predispor a candidíase mamária, né? Então, eu tenho que deixá-la bem sequinha para cicatrizar mais rápido. A gente acaba não indicando o uso de pomada, porque as pomadas, elas são oleosas. Mas caso a mãe queira usar a pomada, alguma coisa, nós orientamos a tirar bem essa pomada antes de colocar o bebê para sugar. Limpar bem, né? Para não... Limpar bem, contaminar o bebezinho. Isso, porque se essa região ficar oleosa, a hora que o bebê for sugar, ele vai escorregar para o bico. E o bebê, ele precisa pegar a maior parte da auréola da mama, né? Que é essa parte escura nossa. Então, se ele pegar só o bico, ele vai machucar novamente. Agora, na maternidade, tem algum curso que as mães podem fazer até para aprender direitinho como é que faz a amamentação? Os nossos profissionais, né, de enfermagem, quando o bebê nasce, todos os profissionais do alojamento conjunto, eles estão, né, preparados para dar esse suporte para a mãe. E aí, quando elas identificam uma dificuldade maior, esse paciente ela é encaminhada para o nosso banco de leite, que aí a gente faz o serviço de aconselhamento. Que aí a gente coloca o bebê para sugar, corrige a pega, vê tudo certinho. E o hospital, agora com a pandemia, né, tá parado, mas tem um curso de gestante também, que a gente faz enquanto ela tá ali gestante. Tem a aula do banco de leite, que a gente ensina, pega, posicionamento. A gente fala bastante no curso. Já dá para aprender aí as marinheiras, as mamães aí de primeira viagem, né? Que esse curso está um pouquinho parado por conta de tudo que está acontecendo, né? Da quarentena. Mas assim que tudo isso passar, vocês que estiverem interessadas podem entrar em contato com a maternidade para fazer esse curso que eu avalio que é bastante importante, né? Que diminui aí os obstáculos e as dificuldades. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui. Toda mulher pode amamentar, né? Toda a mulher que, né, ficou grávida pode amamentar, mesmo aquelas que passaram por algum tratamento, por exemplo, oncológico? Sim, todas as mulheres podem e devem amamentar. Agora, existem casos... Perdão, não ouvi. Algumas precisam de ajuda, né? E aí, às vezes, elas precisam... Aquelas mulheres que fizeram mamoplastia, às vezes ela vai precisar de uma ajuda. Então, a gente orienta sempre ela estar procurando um profissional habilitado aí para poder ajudá-la.
Agora, existem casos de pouco leite, né? Que a mulher não tem um leite suficiente. Como é que ela faz? Ela precisa aumentar a ingesta hídrica, que beber água, isso ajuda muito na produção de leite. A água é outra riqueza que a gente tem, né? Sim. E o que ajuda muito é o psicológico da mãe. Então, ela precisa estar bem, ela precisa estar descansada, ela precisa ali ter uma ajuda. Às vezes, o bebê novo, tudo muito novo em casa, rola um estresse, né? Então, isso faz com que ela diminua a produção, que ela não descanse. Então, ela precisa de tudo isso, ela precisa de alimentos ricos em água, para que ela aumente essa produção. Você tocou num assunto bastante importante, que é a alimentação. A alimentação também influencia na produção do leite? A gente costuma falar assim, uma alimentação equilibrada, né, balanceada, tudo aquilo que comeu, que ingeriu na gestação, e principalmente frutas, muita água. A gente fala para dobrar o tanto de água, né, que consome por dia. E aí tem aqueles mitos, né, da cervejinha, da canjica. Isso é mito mesmo. E o que receitas caseiras, né? É água, muita água, muita água. A gente fala para a mãe, fica com a garrafinha de água do lado e bebe o tempo todo. Algumas até relatam para a gente que dá sede amamentar. Olha que interessante, né? E também ajuda na recuperação pós-parto, né, a amamentação. Sim, tem os benefícios para a mãe, né, que ajuda muito, é uma coisa muito importante para as mulheres aí voltar ao peso normal, reduz, né, o útero, previne aí doenças futuras como câncer de mama, câncer de ovário, os riscos de anemia pós-parto. Esses são os benefícios para a mãe. Agora, o contrário também existe. Mulher que tem leite em abundância, ela pode doar? Sim, essas são as nossas queridas doadoras do banco de leite. Então, toda mulher, né, que a gente fala que amamenta o seu bebê e mesmo assim ela produz um leite que a gente chama de excedente, então ela amamenta, ela sempre vai primeiro amamentar o seu bebê. E depois ela vê que a mama dela ainda continua cheia, ela ainda tem bastante leite, ela vai tirar esse leite, armazenar ele em casa no freezer e nós vamos passar para estar retirando esse leite. Tem uma embalagem especial que ela guarda esse leite, Olívia? Esse leite ele deve ser armazenado em frasco de vidro com tampa plástica e esse frasco ele tem que ter sido esterilizado. Como é que faz isso? Ela tiver na residência, ela pode fazer isso fervendo, né? Colocando para ferver, como a gente ferve. A própria mamadeira, né? Então, só lembrar que depois que começou a fervura da panela, tem que contar 15 minutos com ela ligada fervendo. Algumas mães acabam desligando aí a hora que começa a ferver. Não. Depois que começou a ferver, conta os 15 minutos e deixa. Depois eu retiro eles, né? Coloco eles para secar num pano, pode ser num guardanapo limpo, de boca virada para baixo, para a gente não enxugar. Porque se enxugar, às vezes solta um pouquinho dos pelinhos do pano. Um resíduo então eu deixo ali, ele secar, isso. E aí eu deixo ele secar e esse frasco ele está pronto para ser utilizado para armazenar o leite. Não pode ser tampa de metal, porque ela solta, né, os metais. Então tem que ser um frasco de vidro com tampa plástica. Aí tirou, colocou, já coloca no freezer, já pode colocar no freezer. Isso, ela sempre precisa datar, né? Porque esse leite, que é o leite que a gente chama de leite cru, ele tem a validade de 15 dias no freezer. E se ela for tirar para oferecer até mesmo para o próprio bebê, de repente as mães que estão aí em casa vai no médico, alguma coisa, vai deixar o bebê com a avó, ela pode, né, armazenar no freezer, tirar, fazer o degelo em banho-maria e oferecer para o bebê. Olha, você deu até uma dica, né? A gente sabe que as mães, muitas trabalham, né? Ficam ali um tempo de 4 meses com o filho. Você até recomendou que essa amamentação vai até os 2 anos de idade e às vezes ela não tem esse tempo hábil, né? De voltar a amamentar, né? Às vezes a distância, a política da empresa, enfim. Ela pode, então, congelar esse leite para que a criança pode ser alimentada com ele, então. Isso, aí ela congela, ele tem validade de 15 dias.
E aí ela pode levar para quem, né, ou deixar para a avó ou para um cuidador, alguma coisa. Tem algumas escolas que aceitam também esse leite, e aí pode degelar e oferecer para o bebê. Qual que é a situação do banco de leite hoje aí? Hoje é uma situação até que a gente está comemorando um pouco, mas aí nós temos o desafio de manter, né? Em janeiro a gente estava com um estoque bem baixo de leite. O mínimo ideal do nosso banco de leite seria 200 litros mês para suprir os nossos 62 leitos de UTI neonatal. E aí em março, comecinho de abril, já preocupados com a pandemia, nós antecipamos as campanhas, né? Pegamos firme nas campanhas. Hoje nós estamos aí com um estoque de 274 litros, mas temos aí esse desafio de manter, né? Porque são muitos leitos de UTI aqui no hospital. E as crianças que estão, os bebês, precisam. Durante a quarentena, houve uma baixa no número de doadoras? Não, houve um aumento do número de doadoras. Importante, né? O que aconteceu, né? Que nós observamos que muitas mães que estavam trabalhando e começaram a fazer home office, elas conseguiram tirar o leite, mas por estar em casa, né? Às vezes no trabalho não tem um local ideal para elas tirarem o leite, ele tem que ser armazenado no freezer, ele tem que chegar para a gente congelado, então nem todo local tem, né, um local ideal para a gente guardar esse leite. Então a gente está com essa realidade aí de muitas mães em casa, ajudando os nossos prematuros do hospital. E se estenda, né? Não pode baixar, não, que a gente sabe importante, né, para UTI, para manter aí esses bebezinhos aí fortes, né? Olívia, nossa roda de conversa se abriu. Nosso bate-papo ganhou participação de telespectador. Topa responder? Sim. Vamos lá, então. Olha, muito obrigada a você que está participando aqui com a gente. A pergunta veio da Marina Cartolan, do Jardim São Domingos. Ô, Marina, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui no quadro Saúde é Vida. Ela pergunta, Olívia, se existe leite fraco. Não existe leite fraco. Isso é um mito, né? O que acontece é que o bebê, ele precisa ter uma mamada por completo. O leite, que a gente chama o leite de anterior, que é o leite do início da mamada, o bebê começa a mamar. E se dali a pouquinho ele já dorme e aí ele não mama mais, ele não pega o leite posterior, que é o leite rico em gordura. E aí quando ele não pega esse leite, ele não engorda. Ele mama o leite rico em água, sacia, dorme, dali a pouco ele está com fome de novo. E aí a gente vai no pediatra, o pediatra fala, olha, não está ganhando peso. É porque ele não está mamando corretamente esse leite posterior rico em gordura. Então, nada disso, viu, Marina? De leite fraco. Tem mais uma perguntinha da Maria das Dores, do Jardim Paranapanema. Quais as condições de saúde para quem quer doar leite? Ela pergunta. Para ser doadora, precisa ser uma mulher saudável, né? Que esteja amamentando o seu bebê e produza o leite excedente. Aí ela vai ligar para o nosso banco de leite. Nós vamos preencher uma ficha dela de cadastro, vamos fazer algumas perguntinhas para ela. Nós vamos convocá-la para fazer uma coleta de exames de sangue, que são sorologias, né? Para a gente estar liberando esse leite, que é hepatite B, hepatite C, HIV. Às vezes, algumas mães já até fizeram no pré-natal. E aí, depois que ela vem coletar esses exames, nós do banco de leite é que vamos até ela. Então, nós fornecemos o vidro com tampa plástica já estéril para ela fazer a coleta em casa e semanalmente a gente passa na residência para estar retirando esses leites. Maravilha, respondido, né, Maria? Tem mais uma pergunta agora da Conceição da Silva, do Jardim Parque Brasília. Olha o que ela pergunta aqui interessante. O leite materno pode evitar a obesidade infantil? Sim, estudos comprovam. Como ele é totalmente balanceado de proteínas e carboidratos e tudo mais, ele previne a obesidade infantil. Olívia, para quem tiver outras dúvidas, quiser até doar, tem algum telefone que as pessoas podem ligar? Tem, elas podem ligar no nosso banco de leite, que é o 19-3306-6039. E aí a gente tira as dúvidas dela por telefone e ajuda.
Olívia, muito obrigada por participar aqui do quadro Saúde é Vida, por tirar as nossas dúvidas, né? Queria te fazer um convite, as portas aqui estão abertas. Volte sempre que você tiver novidade aqui pra gente. E muito obrigada a você que esteve comigo até agora. Não sai daí, viu? Porque o Câmara Total volta depois do intervalo. Muito obrigada e eu volto ainda durante essa semana. Não fica com saudade não, passa rapidinho. Fique bem, tchau, saúde! Obrigado, Andréia, e também a Olívia pelas informações. O aleitamento materno, a amamentação é muito importante, é vida para a criança e também para a mulher. Vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Total, vá participando, hein? 978293776, estou esperando a sua participação, 1h52, hoje um pouquinho mais tarde, né? O Câmara Total, por conta da audiência pública que aconteceu aqui na Câmara de Campinas, tem muitos assuntos ainda que eu quero abordar. Então, primeiro intervalo e na volta, quem será que está em pauta? Voltamos com o Câmara Total e quem está em pauta agora é o vereador Carlão do PT, que está na segunda legislatura. É o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, membro da Comissão Especial de Estudos da Reforma Previdenciária e também da Comissão Especial de Estudos da Licitação do Transporte Público Municipal. Além disso, é membro da Comissão de Constituição e Legalidade, da Comissão de Política Urbana e da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Carlão do PT, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do Em Pauta aqui dentro do Câmara Total. E como tem sido participar das reuniões extraordinárias de forma remota, virtual? Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo aqui falar com os telespectadores da TV Câmara e com vocês, que é sempre uma alegria poder estar prestando informação à sociedade campineira. E essa experiência das reuniões extraordinárias de forma virtual tem se adaptado? Olha, eu me adaptei, sei que é bastante difícil, mas sei que também essa experiência veio para ficar. Eu penso que nós temos que aproveitar a parte boa dessa pandemia, que é essas reuniões extraordinárias, que eu acredito que daqui para frente essa experiência será usada em várias oportunidades, ou nessas sessões remotas, ou nas atividades parlamentares mesmo com a nossa população. Aquela famosa frase, né? Um novo normal, nós vamos nos adaptando da maneira que dá. E sobre esta pandemia e sobre os impactos, no mês de julho, o senhor apresentou um projeto para a criação do selo Empresa Parceira da cidade de Campinas. Qual que é a ideia do senhor para este momento de pandemia que nós estamos vivendo? Olha, o objetivo era chamar a atenção das iniciativas privadas para que elas pudessem, neste momento de dificuldade que passamos no mundo e particularmente no nosso estado e na nossa cidade, de ter uma maior participação das empresas no apoio, na contribuição, para que a gente possa manter os empregos, para que a gente possa não transferir todos os impactos dessa crise para os trabalhadores, que é o que sempre acontece no momento de crise. Então, a gente resolveu criar essa possibilidade para incentivar algumas iniciativas que vem tendo, para que outros grandes grupos, empresas possam também contribuir. A melhor forma de contribuição vai desde a manutenção do emprego das pessoas, dos trabalhadores, até o apoio em equipamentos e insumos para cuidar da vida das pessoas. Você que está nos assistindo, atenção agora para este dado que é assustador.
Entre abril e junho deste ano, 5.559 boletins de ocorrência de violência doméstica foram feitos pela internet. São 62 casos por dia de violência contra a mulher. O senhor solicitou medidas do Executivo para prevenir esses casos, principalmente com este aumento que nós estamos tendo nesta quarentena, vereador. Exatamente. Veja bem, hoje, na medida em que as pessoas têm que ficar em casa, nos casos em que as pessoas vêm sofrendo violência doméstica, ela tem que ficar perto do seu agressor, tendo em vista que uma grande parcela dos serviços públicos de atendimento, de proteção à mulher, eles estavam fechados em função da pandemia. Então, nós apresentamos algumas iniciativas, uma delas era para aumentar a divulgação em relação a como é que as pessoas vítimas de violência, em particular as companheiras, as mulheres, pudessem acessar o serviço de proteção, né? E também a própria sociedade, porque hoje a Lei Maria da Penha, ela permite, né? A gente tem aquela frase popular que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher, ao contrário, nós temos que, enquanto cidadão, à medida que nós tivermos conhecimento, se a vítima não teve condições ou medo de fazer a denúncia, qualquer uma pessoa pode fazer essa denúncia, seu nome vai ficar em sigilo, mas o objetivo foi fazer com que essa discussão, esses dados e essas informações do aumento da violência doméstica fosse divulgado para o conjunto da sociedade para aumentar a proteção das mulheres que vêm sofrendo. E mais, né, mulheres vítimas de violência, também tivemos conhecimento de idosos, de pessoas com deficiência. Então, é um conjunto de problemas que eu acho que a popularidade da questão ajudaria nesse combate. Como é que o senhor acha que a gente muda este panorama? De um lado, coibir esses agressores e do outro, as mulheres, a gente sabe que às vezes ficam com vergonha, ficam com medo. Como é que a gente muda esse panorama? Eu acho que as iniciativas elas são importantes no sentido, primeiro, de uma ampla divulgação, de uma ampla denúncia no conjunto da sociedade, para que as pessoas tenham conhecimento que, ao saber de uma agressão, ela pode fazer a denúncia. Uma segunda frente, nós estamos nesse momento sem aulas, mas a educação é um outro caminho extremamente importante, porque a criança, quando está na escola, que na sua residência há essa agressão contra a sua mãe, reflete na criança e o professor tem um papel importante de poder detectar também essas informações e encaminhar a denúncia para os serviços de rede de proteção das mulheres. Eu acho que são caminhos que podem ajudar a diminuir esse nível, esse número tão preocupante que essas agressões contra as mulheres. Ainda neste sentido, o senhor também apresentou um projeto de concessão de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica? Exatamente, porque veja bem, quando há agressão, quando a mulher precisa sair de perto do agressor, ela tem uma situação, na maioria das vezes, bastante difícil. Às vezes ela não sai de casa, continua sendo agredida em função de não ter uma condição financeira que permite que ela possa sair de perto do agressor. Então, o nosso projeto teve como objetivo que fosse garantir essa bolsa aluguel para que muito rapidamente ela pudesse se deslocar de perto do agressor para esperar os encaminhamentos judiciários, porque normalmente quem deve sair de casa de acordo com a legislação é o agressor, mas muitas vezes, para a proteção da vida das pessoas, se ela tiver este apoio, ela com certeza vai se proteger mais e muito rapidamente vai conseguir ter a capacidade de alugar um outro imóvel, porque o abrigo são poucas vagas em função do tamanho e da quantidade de pessoas
que sofrem a violência doméstica. É uma situação muito triste e complicada, né? Que todo o Brasil passa e a cidade de Campinas ela está inserida neste contexto. O senhor é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Como tem sido o trabalho desenvolvido pela pasta? Que avaliação que o senhor faz? Olha, a gente sempre quando vai fazer uma avaliação da Comissão de Direitos Humanos, neste momento, nesta conjuntura do mundo e do Estado, onde a discriminação racial, a violência policial tem aumentado, a gente sempre faz um balanço negativo, porque a gente não gostaria que essas demandas chegassem na comissão, mas infelizmente tem chegado com muita velocidade as denúncias de violência contra negros e negras, da violência e da falta de respeito religiosos. Eu tenho tido uma preocupação que é uma comissão que a gente tem tido uma ausência muito grande de outros parlamentares. A comissão, além de fazer pareceres em alguns projetos que tem a ver, a ausência de vereadores nas reuniões, ela tem dificultado um pouquinho a velocidade da gente poder fazer alguma intervenção a partir da Comissão de Direitos Humanos. Mas, mesmo assim, nós temos mantido as reuniões, feito as denúncias, encaminhadas denúncias para os órgãos competentes, mas a gente precisaria agora, nesse segundo semestre, na volta ao trabalho, poder garantir quórum nas nossas reuniões para que a gente possa efetivamente poder produzir políticas públicas e fiscalização no executivo no que diz respeito às políticas de direitos humanos, para que a gente possa garantir o direito à oportunidade e a preservação da vida das pessoas. Partiu do senhor e, consequentemente, da comissão a questão da carta aberta contra o racismo, né? Em pleno século XXI, em 2020, é necessário combater atos racistas, e isso em todo o mundo. Como é que o senhor, que está nessa luta há anos contra este comportamento, tem visto tudo o que tem acontecido? Olha, isso tem nos preocupado muito. Primeiro, porque aumentou o crime racial no Brasil e no mundo. E passaram a ser crimes não só de preconceito, mas também de violência contra o povo negro. A gente vê o genocídio da juventude negra no país, na nossa periferia. Tivemos um jovem assassinado pela Guarda Municipal na Loziel, Monte Cristo, Gleba B. Eu acho que são situações que não estão longe da gente. Então, a iniciativa que nós tivemos de apresentar na Câmara para que os colegas pudessem fazer essa carta, o presidente Marcos Bernadelli encaminhou para as outras câmaras municipais também da região metropolitana, porque nós precisamos chamar a atenção do conjunto da sociedade, porque esse problema da discriminação racial, dos crimes violentos contra negros e negras, não pode ser um problema só de nós negros. Para que a gente combata os crimes raciais, o preconceito racial, é necessário que os não negros também tomem consciência e deixem de cometer o crime racial, que vai desde as pequenas piadinhas, de usar palavras que possam contradizer a questão dessa relação entre negros e negras, e a outra fundamental é que a gente conclua o processo de abolição, que ele não aconteceu como deveria, porque os negros, quando teve a abolição, eles foram abolicionados sem nenhum direito. E essa falta de direito reflete hoje na relação entre brancos e negros, na relação de trabalho, na relação afetiva, e que nós precisamos. Então, essa carta ela teve um papel de poder disseminar esse debate no conjunto da sociedade, não só na cidade de Campinas, como na região metropolitana, que eu acredito
que este assunto agora está pautado e, com certeza, não vamos dar nenhum passo atrás. A gente sabe que o melhor caminho para combater isso é a educação, mas muitas vezes, vereador, isso leva um tempo. Para uma medida para a gente mudar já esse panorama, é ter mais punição? Como é que a gente muda o racismo no país? Eu acho que hoje já existe lei suficiente. O que nós precisamos é fazer com que o judiciário crie mecanismo, por exemplo, vara especializada, porque hoje, quando você vai denunciar um crime de racismo, por exemplo, tem delegados e delegacias não especializadas, não preparadas, que faz o processo lá, o inquérito, como injúria. E isso dificulta muitas vezes para você punir o agressor. Então, nós precisamos, além que é fundamental a gente ter varas especializadas, ter delegacias especializadas para combater esse crime e, fundamentalmente, a questão da educação, porque é na educação que nós vamos poder fazer, de fato, o combate. Porque eu tenho falado que nós precisamos fazer com que as pessoas eduquem os seus filhos para não serem racistas, porque os negros e negras estão ensinando os seus filhos para resistir. Nós vamos resistir sempre. E resistir significa a gente se organizar, a gente cobrar, a gente se mobilizar para que o Estado brasileiro, a partir do momento que reconheceu o racismo no Brasil, nós precisamos fazer com que as punições elas sejam cumpridas, não sejam transformadas pura e simplesmente a pessoa vai lá, paga um dinheirinho e consegue se safar dessa punição. Nós precisamos, e isso só vai ser possível se o Estado brasileiro, se as instituições, cada um cumprir o seu papel, o judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, é que vai fazer com que essas denúncias sejam investigadas e punidos os responsáveis. Ô, vereador, mais de 100 famílias vivem na ocupação Nelson Mandela, localizada no Jardim Nossa Senhora Aparecida, na zona sudoeste, aqui de Campinas. A reintegração de posse da área está agendada para o dia 31 de agosto. Queria que você analisasse essa situação, já que o senhor também está acompanhando. Isso. Nós tivemos um debate público da Comissão de Direitos Humanos com os profissionais, com os advogados do movimento, com lideranças do movimento, com religiosos. O padre Carlos, particularmente, esteve participando ativamente, e nós fizemos um apelo ao prefeito Jonas Donizete para que ele pudesse fazer uma intervenção, uma intermediação nessa questão do dia 31, porque não podemos permitir que essas famílias sejam desalojadas em plena pandemia. E nós temos certeza e queremos acreditar que o prefeito vai fazer esse esforço, porque ele conseguiu derrubar uma decisão do Supremo Tribunal em relação ao afastamento dos comissionados da prefeitura. Não é possível que ele não vá conseguir fazer uma intermediação para que, neste momento de pandemia, a gente cancele, suspenda essa reintegração de posse e busque, junto com o movimento, uma alternativa, que eu tenho informação de que eles estão dispostos, inclusive, a pagar por uma área ao lado dessa que eles estão ocupando. Se a prefeitura intermediar essa negociação, terá solução fácil. E nós queremos acreditar e esperamos que o prefeito faça valer a força política que ele tem como presidente da Frente Nacional do Prefeito e, como ele sempre diz, que é humano. Ser humano, neste momento, é a gente não permitir que essas 108 famílias vão para a rua. Vereador, para a gente poder encerrar, queria que você comentasse, porque o senhor protocolou uma moção de apelo ao presidente Jair Bolsonaro para que fosse exonerado o presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Camargo. Por que você protocolou essa moção? Veja bem, este é uma pessoa que não se reconhece enquanto negro.
e tem feito uma pauta de agressão e de ataque aos movimentos afro-brasileiros. Ele tem destruído uma história construída a muitas mãos, há muitos anos. Quando se constituiu a Fundação dos Palmares, ela tinha um papel não só de resgate, mas de preservação da história afro-brasileira, da história africana aqui no nosso Brasil, a importância estrutural. E ele é uma pessoa desqualificada por desconhecer a importância dos negros e negras na construção do Estado brasileiro, das figuras, em particular, a agressão que ele faz contra o feriado do 20 de novembro. E nós queremos fazer uma reflexão. Eles querem acabar com o feriado porque não reconhecem essa data como uma data importante da luta do povo negro aqui no nosso país. Veja bem, foram 388 anos de escravidão. Nós reivindicamos um dia de feriado, um dia. Então, eles nos devem esses 300 anos de trabalho em que os negros foram escravizados. Então, nós estamos pedindo, né, fizemos esse apelo ao presidente Jair Bolsonaro, que também tem ofendido muito o povo negro no nosso país, quando escala uma pessoa como esta e não exonera esse cidadão, mas há um movimento nacional pedindo o afastamento dessa pessoa num espaço tão importante para a comunidade e para o povo negro do nosso país. Vereador, muito obrigado por ter participado aqui do Em Pauta dentro do Câmara Total e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, vamos estar sempre à disposição para que a gente possa, inclusive, discutir outras iniciativas de transporte, de educação, de saúde, que também nesse período de pandemia nós protocolamos projetos importantes, mas estamos à disposição aí para que a gente possa continuar avançando na qualidade de vida dos campineiros e do povo brasileiro. Vereador Carlão do PT aqui no Câmara Total. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem mais assuntos, não saia daí. Último bloco aqui do programa Câmara Total, 2 horas e 21 minutos, até porque daqui a pouco, às 3 horas da tarde, nós vamos transmitir ao vivo a entrevista coletiva do prefeito Jonas Donizete, passando aí a fase de amarela de Campinas, de acordo com o Plano São Paulo. Mas primeiro, as informações com a Mina Abreu, da metrópole da cidade de Campinas e também do Legislativo, já aparece aqui na minha tela. Boa tarde, Minas, cidade de Campinas, então, na fase amarela. Esse foi o primeiro fim de semana, né? Isso mesmo, fase amarela. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a você que nos assiste. Nós começamos aí já no sábado, assim que foi publicado o decreto. Então, no sábado nós tivemos uma edição especial do Diário Oficial do Município, com o decreto dizendo aí todos os setores que tiveram a retomada, já com bastante movimento no centro da cidade. E assim nós temos agora um período de maior funcionamento do comércio, que antes era de 4, agora são 6 horas. Também temos a reabertura de setores de estética e beleza, bares, restaurantes e similares, academias e futebol profissional. Os shopping centers também agora passaram a funcionar 6 horas por dia, antes eram 4. E eles fizeram aí uma divisão de um grupo de shoppings que cada um tem um horário. Então ficou definido assim, olha, todos os dias, do meio-dia às 6 da tarde, abrem o Iguatemi, Galeria, Unimarte, Espaço Ouro Verde, Jaraguá e Prado Boulevard. E das 3 da tarde às 9 horas da noite, abrem então o Parque Dom Pedro, Parque das Bandeiras e o Campinas Shopping, exceto aos domingos, que domingo é o mesmo horário para todo mundo, do meio-dia às 6. Capacidade 40% para todos, válidos podem participar, só que por enquanto cinema e teatro não estão autorizados ainda. Lembrando que todos esses estabelecimentos que podem abrir nesse período
eles têm que entrar lá no site da prefeitura, naquele ícone covid-19 campinas.sp.gov.br, fazer um curso online, inclusive já foi explicado várias vezes, tem um cursinho online lá nessa página, e depois disso eles devem emitir a declaração de estabelecimento responsável e anexar ali no local visível, já na entrada, em um local em que as pessoas possam ver que eles estão sabendo todos os protocolos. Inclusive também nessa página nós temos aí quais são os protocolos para cada setor, foi amplamente discutido, então tudo que pode ter, o que não pode, tem ali nessa página, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de trânsito, porque hoje, até 5 horas da tarde, a rua Marquês de Três Rios, um trecho dessa rua no centro da cidade, está fechada para obras da Sanasa. O fechamento é entre a rua Barão de Parnaíba e a Avenida Andrade Neves. Então, pode influenciar aí para quem sobe a Benjamin Constant, que ali perto está tendo esse bloqueio. Por isso que a gente tem aí um desvio e a INDEC está no local para fazer aí a orientação dos motoristas naquele trecho. E a gente falou agora, então, da retomada de vários setores do trabalho, mas um que não volta é ainda a educação, principalmente a educação particular, a educação infantil. Muitos desses proprietários já se veem em situação financeira muito difícil. Por isso, existe aí a possibilidade do que eles chamam de recuperação judicial. E a gente ouviu um especialista que fala sobre isso. Vamos conferir. A escola particular que for requerer a recuperação judicial deverá preencher os requisitos exigidos pela Lei 11.101 de 2005. Mas o importante é que procure profissionais da área de recuperação judicial para que seja feita uma análise da sua dívida, dos seus ativos, assim, para poder pedir a recuperação judicial com segurança e no tempo hábil ainda que não esteja insolvente totalmente. As escolas particulares, em geral, são prestadoras de serviços e, como tal, elas são empresas que podem pedir a recuperação judicial para evitar a sua falência e encerramento de suas atividades precocemente. O importante salientar é que a recuperação judicial pode dar um fôlego para as escolas que estão em situação de crise econômica financeira e até que se regularize todo o sistema educacional. Aliás, é um assunto, Mina, que eu vou discutir na próxima segunda-feira no Em Pauta com o vereador Gustavo Peta, que é o presidente da Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara, porque essa discussão, ele recebeu até abaixo-assinado dos pais pedindo que as aulas não voltassem esse ano. Então, há uma preocupação muito grande e há uma discussão sobre quando, o protocolo das escolas particulares, quando que as escolas devem retornar. Então, esse assunto eu vou abordar também no Câmara Total da segunda-feira da próxima semana. Mina, vamos falar sobre as notícias do Legislativo agora, porque nós tivemos uma audiência pública hoje, 3 horas de discussões, participação popular também sobre a criação da área de proteção ambiental. O que você pode destacar dessa audiência pública que ocorreu hoje? Mais de 3 horas, um assunto muito importante para Campinas, porque, na verdade, o que acontece? Nós já temos a área de proteção ambiental. A criação foi criada em 2001 por uma lei naquela ocasião, né? Então, nós já temos essa APA Campinas, chamada assim, e nós tivemos o plano de manejo, ou seja, com a evolução da cidade, com uma série de coisas, o que se propõe agora é que essa área de proteção ambiental, através desses 2 projetos que tramitam na Câmara, eles possam pensar, por exemplo, habitação de interesse social em área de APA, novos empreendimentos, turismo sustentável e outras coisas que possam movimentar essa área sem, ao mesmo tempo, prejudicar o meio ambiente. Por isso, tanta discussão, lembrando que a gente teve aí a participação da sociedade civil, tivemos a participação de movimentos ali da Congeapa também, inclusive já está marcada para a próxima segunda-feira, a partir das 9h30,
uma segunda audiência pública a respeito desse assunto. Vai ser a 15ª audiência pública, presidida pela Comissão de Meio Ambiente, justamente porque hoje, para quem assistiu, e você, Gabriel, estava acompanhando aí na apresentação, foram enviados vários documentos e pedidos de emendas a essas propostas, né? Então, nós temos duas. Uma que muda a lei que criou a APA em 2001 e a outra que trata aí do planejamento e do parcelamento do solo, o que vai ser permitido ou não a partir da aprovação dessa lei. Então, é isso que está em discussão. Inclusive, o vereador Zé Carlos já adiantou que na sexta-feira a Comissão de Política Urbana vai analisar o pedido das emendas e aí, na segunda, tudo discutido novamente com a participação popular pelo sistema de deliberação remoto, com audiência pública na Câmara de Campinas, né, Gabriel? Ratifico, então, essa informação. Dia 21 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, acontece, então, a segunda audiência pública para discutir esse tema novamente com participação popular. Pode enviar mensagem e discutir junto com os vereadores presentes. Mina, na semana passada eu falei aqui no Câmara Total sobre a morte do Benito Juarez, um maestro, e agora tem uma proposta do nome dele ficar num teatro da cidade? Isso mesmo, a proposta é para que o Teatro do Centro de Convivência tenha o nome do maestro, o Centro de Convivência que passa por uma grande reforma, uma grande obra, e quem sabe que se na reinauguração, caso esse projeto seja aprovado na Câmara, tenha um novo nome. A proposta é do vereador Carmo Luiz, vamos conferir. Benito Juarez tornou-se um ícone da cultura de Campinas e, na verdade, foi um dos principais responsáveis pelo engrandecimento da Orquestra Sinfônica de Campinas, que é o orgulho de todo campineiro de bem. Uma obra tão grandiosa não poderia jamais deixar de ser reconhecida e reverenciada. Por isso encaminhei um projeto de lei à Câmara Municipal de Campinas, propondo a denominação do teatro do Centro de Convivência Cultural para Teatro Benito Juarez, numa justa homenagem ao grande maestro que tanto fez pela cultura de nossa cidade. O teatro está em processo de restauro e nada mais oportuno que em sua reinauguração seja também rebatizado de Teatro Benito Juarez. Sei que meus pares no Legislativo Campineiro também compartilham da minha opinião e votarão pela aprovação desta lei. Campinas reconhece Benito Juarez e Benito Juarez merece tal homenagem. Um grande abraço para você. Gabriel, e você falou bem no comecinho da minha participação sobre, inclusive, o posicionamento do vereador Gustavo Peta a respeito, ele que é o presidente da Comissão de Educação, a respeito da volta às aulas. Olha, amanhã, a partir das 2 horas da tarde, tem reunião da Comissão de Educação justamente para discutir esse tema. Então, a gente vai acompanhar também essa reunião a partir das 2 horas da tarde. Isso, lembrando, Gabriel, que alguma coisa mudou a partir da última semana. O prefeito já sinalizou que talvez não volte agora, como havia sinalizado o governo do estado de São Paulo, que também já deu uma entrevista ao governador João Dória Júnior dizendo o seguinte, que agora as aulas talvez não voltarão mais em setembro, a previsão é para 5 de outubro. E o prefeito Jonas Donizete adiantou em coletiva na última semana que Campinas ainda vai estudar, mas que não trabalharia talvez com a mesma data aí do governo municipal. Então amanhã tem muito que ser discutido nessa reunião da Comissão de Educação e a partir das 2 horas, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. A nova data estipulada pelo governo do estado de São Paulo é início de outubro. Campinas ainda não se manifestou e a gente segue acompanhando este retorno ou não das aulas das escolas aqui na cidade de Campinas. Mina Abreu, muito obrigado pelas informações, tanto da cidade de Campinas quanto aqui do Legislativo. Você volta na quarta-feira com mais informações? Isso mesmo. Na quarta, a gente detalha tudo o que foi discutido na Comissão de Educação e algumas observações importantes da audiência pública que aconteceu nesta segunda-feira. Até quarta-feira.
Tá certo, então, até quarta-feira para a Mirna Abreu. Vamos fazer o seguinte agora, eu tô com o site aberto aqui do Legislativo, campinas.sp.leg.br, e aqui no canto direito, na agenda, a gente pode ver do que a Mirna falou. Ó, a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, logicamente por sistema de deliberação remota, de forma virtual, e na quarta-feira, dia 12, nós temos aqui às 2 horas da tarde, também na agenda do nosso canto direito, o ciclo de palestras continua com o tema Eleições 2020, Marketing Político Digital, também de forma remota, é a proposta da Elecamp, da Escola do Legislativo, e aqui no site completo você tem todas as informações sobre coronavírus, sobre o boletim. A nossa equipe diariamente informa, que são as informações da audiência pública, tem reportagem com o vereador Permínio Monteiro, então você pode acessar lá campinas.sp.leg.br e conferir todas as informações do que acontece aqui na Câmara. Já está o site aqui embaixo, hein? Você pode acessar tem um SP antes, né? campinas.sp.leg.br. Antes de eu acionar o nosso repórter, o Michel Amorim, porque eu já estou morrendo de fome, 2 horas e 34 minutos, falar rapidinho sobre futebol. Eu não queria, mas eu preciso falar, porque as duas equipes da cidade perderam na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta jogando em casa, entre aspas, né, era mandante, mas teve que atuar no Canindé lá em São Paulo e perdeu para a equipe do América Mineiro por 1-0. Gol do João Paulo, lateral esquerdo, que já passou pela macaca, a famosa lei do ex, né? Fez a cobrança de pênalti, o Ivan rebateu, deu rebote e o João Paulo marcou o único gol do jogo. E lá em Maceió, em Alagoas, olha a situação. 8 jogadores do CSA foram diagnosticados com Covid-19, não puderam atuar e mesmo assim o CSA venceu o Guarani por 1-0. Mais um gol de bola aérea que o Guarani sofreu. Então, na estreia da Série B, derrota da Ponte Preta, derrota do Guarani. E não tem tempo não, viu, gente? Amanhã, terça-feira, 7h15 da noite, a Ponte enfrenta o Brasil de Pelotas, duelo fora de casa, e o Guarani joga aqui em Campinas, já que a cidade está na fase amarela, com os portões fechados, então não adianta o torcedor ir para a porta do estádio. E o Guarani enfrenta às 8h30 da noite o Cruzeiro, então grande jogo, a Ponte fora de casa com o Brasil de Pelotas, 7h15 da noite. E o Bugre enfrenta a equipe do Cruzeiro no Brinco de Ouro. É a segunda rodada e claro que na quarta-feira, aqui no Câmara Total, a gente traz todos os detalhes desta partida. Hora da Fome já está aqui na minha tela, o Cozinha Fácil com o Michel Amorim. Então vou acionar o nosso jornalista /chefe. E qual que é a receita do dia, Michel? É salgado ou é doce? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal de casa. A receita, ela é assim, dá para enganar, viu? Ela tem nome de receita salgada, porém ela é doce. Essa receita, Gabriel, lembra lá no ano passado, quando a gente podia visitar os amigos, os parentes? Sim. Lembra quando isso era possível? Faz muito tempo, mas eu lembro. Então, eu fui para Minas, eu fui para Alfenas e foi lá que eu experimentei essa receita e trouxe ela para cá, para minha casa, e aí eu faço e sirvo o pessoal aqui de casa. É um estrogonofe de bis, de chocolate bis, e é super simples de fazer. Vamos ver. Michel Amorim, receita nova aqui no canal, vídeo novo, e hoje você vai aprender um estrogonofe de bis de chocolate. Acredita nisso? E olha, fica bom, hein? E antes de eu começar aqui a receita de fato, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e apertar o sininho. Isso é para você não perder as novidades, todas as receitas deliciosas que eu trago. Combinado? Clicou aí? Então agora vamos ver as quantidades dessa receita. Vão apenas 800 gramas de doce de leite, 400 ml de creme de leite, 2 caixinhas de bis. Eu estou usando aqui
o branco e também o chocolate ao leite. Você pode usar o amargo se quiser. Pronto, só isso. Agora acompanhe o modo de preparo, que também é muito fácil. A primeira coisa que você tem que fazer é dividir o bis ao meio, tanto o branco quanto o chocolate ao leite. E aí num recipiente você vai colocar o creme de leite e o doce de leite. Você vai pegar um garfo, uma colher ou até mesmo um fouet e mexer essa mistura até que tudo se incorpore e vire um creme mais clarinho. Agora acrescente o bis branco e o bis de chocolate ao leite. Aí você vai colocar numa travessa maior e levar para a geladeira no mínimo 1 hora. Você tem que servir bem gelado. Gente do céu, que delícia que é esse estrogonofe de bis! A melhor coisa que inventaram. É uma receita simples, barata, prática para você fazer, sabe, naquele almoço de domingo? Olha que perfeito, fica pronto assim em 10, 15 minutos. E antes de eu finalizar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo para eu saber que você está gostando das receitas que eu tô trazendo. Ou nos comentários, deixa aí uma outra receita que você quer que eu traga aqui no canal, ou que você fez e quer compartilhar se gostou ou não. Agora chegou a vez de eu experimentar, ó. Depois de eu experimentar aqui, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é: compartilhe essa receita. Gente, compartilha porque é muito boa, de verdade. Adorei. Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo tem receita fácil e gostosa. Tchau! Eu tomei um susto aqui, Michel Amorim. Você aparece, eu já fico com medo já, né, do que aconteceu na semana passada. Mas eu tomei um susto porque você falou estrogonofe de bis. E na minha cabeça já veio frango, carne com bis, eu já fiquei morrendo de medo. E viralizou recentemente nas redes sociais uma receita de arroz com refrigerante de cola. E foi o maior sucesso, o maior alvoroço, teve muitas críticas. Eu falei, será que o Michel entrou nessa onda e fez uma receita de salgado com doce? Mas é só o nome, né? Estrogonofe de bis, não tem nada de carne, pelo que a gente viu aí. É uma autêntica sobremesa. É verdade. Eu vi essa receita feita à base de refrigerante de cola e eu não sei não, viu? Tenho minhas dúvidas, posso até testar para ver se fica bom, mas eu acho que, pelo que eu vi, não fica muito bom não. E a cara da nossa receita de hoje é uma cara ali que lembra muito o estrogonofe, né? Os pedacinhos de bis de chocolate ao leite, o pedacinho de carne e o branco seria ali o champignon. Né? Tá. Então, é uma versão totalmente doce, não tem nada a ver, não se mistura, não é agridoce, né? Porque, às vezes, uma receita, quando ela leva o doce e o salgado, aí a gente tem ali o agridoce. Então, é uma sobremesa mesmo. É uma receita bem adaptada para esta sobremesa. É uma receita... Dá para fazer, não dá? Dá para fazer, sem sombra de dúvidas. E eu gosto desse Cozinha Fácil porque não é só no nome que tem. Porque tem alguns programas que falam que é fácil e vai ver, tem um monte de ingrediente, demora, aí já vem pronto. O Michel não, ele faz na nossa frente tudo, apenas 3 ingredientes, né? Tem essa receita e pelo jeito não demora muito, né, Michel? Depois que você termina, você deixa um tempo na geladeira. Eu também amo receita fácil de fazer. Sabe aquela receita que você coloca no liquidificador ou numa tigela e aí dali ou numa frigideira ela já sai pronto? São as minhas receitas preferidas. Eu amo esse tipo de receita. E como você observou, ali se você deixar no mínimo 1 hora na geladeira, você já pode consumir. Se não aguentar, pode consumir antes, que dá também. Porque tem gente que já ataca antes, já que nem brigadeiro de festa. Você já pega antes, não precisa esperar o parabéns. É uma receita que fica muito... mais gostoso, mas pode comer sem estar muito gelado.
Dá para esconder então na geladeira ou no congelador para ficar ainda mais rápida. É uma receita que é muito doce, Michel. Eu preciso substituir o chocolate ao leite, por exemplo, por um amargo com bastante quantidade de cacau? Não, ela não fica muito adocicada, de você até fazer aquela careta, né? Por quê? Porque ela leva o creme de leite, que dá opa, caiu aqui, que dá aquela suaviza, né? E deixa um pouco mais leve, não tão adocicada por conta do creme de leite. Mas você pode sim substituir, colocar ali o bis amargo, né? Chocolate amargo, que dá para fazer também. Tá certo, então. Então dá para substituir. Quem aí em casa quiser substituir chocolate ao leite por amargo, dá uma amenizada e dá aquela famosa quebrada no doce. Michel Amorim, 2h44. A gente precisa ir nessa, não tem nenhum vídeo surpresa nessa segunda-feira. Então, quarta-feira você volta com mais uma receita pra gente? Sim, quarta-feira eu tô de volta e com certeza eu trago aqui uma outra receita sobremesa, porque eu amo, né? Eu sou formiga, então com certeza vai ter receita deliciosa e doce. Combinado. E gostei desse nome, viu? Estrogonofe de bis. Me surpreendeu. Tava esperando o frango, a carne. Tava meio com o pé atrás, mas eu gostei dessa receita que não teve nada disso. Muito obrigado a você que nos acompanhou. A gente começou com a audiência pública aqui desde as 10 horas da manhã na TV Câmara Campinas. Você que assistiu o Câmara Total, muito obrigado. Não sai, continue aqui na TV, porque agora às 3 horas você vai acompanhar ao vivo a coletiva do prefeito Jonas Donizete, passando aí o que acontece na cidade de Campinas em relação ao coronavírus, tá certo? Muito obrigado, eu volto na quarta-feira, sempre às 11 horas da manhã. Até lá!